Bendito é o Cordeiro de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está na live, amém? Convide pessoas, compartilhe, amém? Vamos estar ministrando uma palavra ao seu coração. Participe deste culto, fique conosco, né? Vai ser de grande importância para a sua vida espiritual, para a sua vida no seu dia a dia. Tenha certeza que quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, eu tenho convicção que Deus ele vai derramar das suas bênçãos e o nome do Senhor vai ser glorificado. Seja bem-vindo, clique no nosso canal, amém? Seja lá um assinante do nosso canal. Bom, que Deus abençoe você. Se inscreva, né, no nosso canal, amém? Nós estamos lá com o canal, precisamos de 1000 para poder passar os cultos ao vivo no YouTube, amém? Eu quero fazer uma oração, já quero chamar minha filha Maiara, ela vai estar louvando um louvor e depois eu vou pregar uma palavra ao seu coração nesta noite. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem algo para nós, amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, eu graças te dou, Senhor, pelo dia, pela paz, pela bênção, pelos milagres, ó Pai querido, pela paz que excede todo entendimento. Muitos olham, Senhor, e não entendem a paz que o cristão tem, a confiança que o cristão tem. Pai querido, descansar do cristão, Senhor, em meio a tanta tribulação, em meio a um caos, ó Pai querido, que está se generalizando. Mas nós estamos aqui, Pai querido, crendo no seu poder, ministrando a tua palavra, sendo fiel, Pai querido, ao teu nome, independente, Senhor amado, do que tiver que fazer, nós vamos estar firmes, Pai querido, e nos ajuda, Senhor, nos conduz, Senhor, através do teu Espírito, nos direciona, faz, ó Pai querido, a tua obra, Senhor, para a glória do teu nome. Opera, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Alegra o coração da sua filha, Pai querido, visita o Henrique, a Maria, Pai querido, a Poli, Senhor amado, o Paulo, o Carlos Eduardo, Duda, Senhor, todas essas pessoas que hoje vão entrando, Senhor, e participando conosco, Senhor. Vamos louvar o teu nome e eu te glorifico, Senhor, por todos os feitos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com louvor? Vamos louvar? Aleluia. Seja bem-vindo. Deus tem uma palavra para você. Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Sim, Jesus. Seja bem-vinda, Faz gente. tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama pra fora.
força própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, e me deves dizer, Senhor, tu em mim. Já ouça teu amor, me chamando pra viver uma história de poder. Me remove a minha terra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me chama nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amém? Você que está comigo, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Deus seja louvado. Que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Amém? A multiplicação de pães e peixes. Capítulo 6 do Evangelho de João, a Bíblia diz assim, que depois dessas coisas, Jesus ele atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava muito próxima. E então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos tanto pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E um dos discípulos, por nome André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. E havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. E então Jesus ele pega os pães e, dando graças, ele distribui entre eles. E ele também faz isso com os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente, ele é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, quando fica sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Deus seja louvado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu estava aqui no culto quarta-feira e eu conversando com uma pessoa, ela me falou algo que chamou a minha atenção, aguçou os meus sentimentos. E o tema que eu quero sugerir neste texto, está embasado no texto, e é algo que nós vamos precisar muito daqui para frente, porque verdadeiramente a igreja, ela está passando por uma transformação. E os milagres, eles vão ter que ser reais. As ministrações têm que ser Bíblia. E para tudo isso acontecer, precisa ser discípulo. O tema sugerido nesta noite é: o pão ele só multiplicou nas mãos dos discípulos. Eu vou repetir. O pão ele só multiplicou nas mãos dos discípulos. E não verdadeiramente é fácil se tornar um discípulo. Porque para ser um discípulo, irmãos, de Jesus, além de aprender de Jesus, temos que imitá-lo. Temos que nos tornar imitador de Cristo. Percebe-se bem que no tempo de Jesus, um discípulo, ele era aluno, um aluno que estava aprendendo a ser como seu professor. É diferente dos aprendizados de hoje. Quando nós vamos a uma aula, nós vamos aprender a teoria daquela aula. Por exemplo, se for a uma escola, você vai aprender uma aula de matemática, você não precisa ser igual o professor de matemática. Quando você vai à faculdade, você vai aprender uma teoria daquilo que você escolheu para a sua função. Mas com Jesus, discípulo, a palavra discípulo, ela é diferente. O discípulo, ele só não aprende com ele, mas ele tem que se tornar como ele. Ele tem que ficar parecido como ele. E existe uma ordem para a igreja de Cristo, que façamos discípulos de todas as nações. A Bíblia está sendo pregada, o nome do Senhor está sendo glorificado, mas verdadeiramente está faltando discípulos. É por isso que nós não temos visto tantas coisas acontecendo, porque nós queremos aprender da Bíblia, mas não queremos nos tornar como o autor da Bíblia. Nós sabemos de toda a história da Bíblia, mas ser difícil é se parecer com a Bíblia. Um discípulo, ele precisa ser um aluno dedicado. Ele seguia o seu Senhor, ele seguia o seu rabi, ele seguia o seu professor por onde quer que ele andava. Ele ficava de olho naquilo que o seu Senhor fazia, ou ele ficava ouvindo os ensinamentos do seu Senhor, porque ele procurava se tornar mais parecido com ele. O pão só multiplica na mão de discípulos.
Jesus, ele falava de uma forma com a multidão, mas todas as vezes que ele saía de próximo da multidão, ele procurava ensinar mais profundo. Ele procurava ensinar de uma forma mais contundente aos seus discípulos. É notório. Os discípulos, eles tinham um acesso privilegiado. Os discípulos ficavam em volta de Jesus. Os discípulos, eles eram tão privilegiados porque eles se colocaram em um compromisso muito sério com o seu discipulador, o seu rabi, o seu mestre. Ao contrário do resto da multidão, percebe-se que no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus, ele pega o pão da graça e reparte. E aquele povo faminto come pão, come peixe. E Jesus, ele dá uma ordem, manda que os discípulos recolham tudo aquilo que sobrara. Percebe que na mão do discípulo nunca vai faltar. Percebe que aquela pessoa que é parecida com o discípulo, parecida com Jesus, ele sempre vai ter para dar e também para recolher. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando aqui de dar para alguém, não. Eu estou falando do tempo que nós estamos vivendo na terra. Precisamos ser discípulos para ver a grande multiplicação que Deus vai estar fazendo na vida dos seus. Eu não estou aqui induzindo uma mensagem ofertória, não. Eu estou falando que precisamos, como igreja de Cristo, nos tornar discípulos de Jesus. Ser parecido, falar como Ele, andar como Ele, ter o caráter, a precisão de Jesus. Aleluia. Que é o seu Espírito Santo. Cada um de nós precisamos nos tornar discípulos. É por isso que tem muita gente sofrendo na terra. É por isso que tem muita gente pulando de um lugar para o outro, porque ele não consegue compreender que ele não foi chamado só para comer o pão, mas sim para ser um discípulo multiplicador do pão. Ele foi chamado para fazer operações de milagres e o nome do Senhor ser glorificado. Cada um de nós temos, por mérito, não obrigação, por prazer em Deus, ter autoridade para multiplicar, para ver aquilo que o nosso Jesus fazia, o nosso mestre fazia, faremos maior. Glória a Jesus por isso. Cada um de nós temos que ser como os discípulos de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, temos que ser um seguidor de Jesus. Temos que estar próximo de Jesus. E toda conversão a um discípulo existe um chamado. Você não faz mais parte da multidão. Eu não faço mais parte da multidão. Da multidão que só ouve a palavra. Da multidão que segue pelos milagres. Porque hoje nós somos discípulos, praticantes da palavra de Jesus, como diz Tiago 1:22.
Nós precisamos pegar esta responsabilidade. Profetizar no nosso celeiro. Profetizar aonde está vazio. Profetizar aonde está contraditório a vontade de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer para me tornar um discípulo de Jesus? Primeiro, eu preciso amar Jesus sobre todas as coisas, acima de tudo. Jesus, ele tem que ser exclusivo na minha vida. O que é isso? Eu tenho que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus. Não é receber uma palavra ou imposição de mãos e achar que tudo está certo, não. Para ser discípulo, para ter relacionamento, precisa ter amor. Precisa ter verdades. Precisa ter compartilhamento. Precisamos verdadeiramente nos relacionar com o seu amor. Precisamos obedecer e aprender dele. Que a tua palavra diz: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus é um discípulo que está sempre analisando as Escrituras Sagradas. Quando você começa a analisar a Bíblia, irmãos, você começa a achar nas entrelinhas aquilo que Jesus quer manifestar para o seu povo. Eu vou te contar um testemunho, uma história. Um homem estava colocando uns vidros na minha casa e, por nós pregadores, discípulos de Jesus, ser aqueles examinador das Escrituras, você acaba sendo detalhista em tudo. Você não só fica detalhista na Bíblia, pois tudo que envolve a sua vida, você quer fazer da melhor forma possível, porque você aprendeu com a Bíblia, você aprendeu com a palavra, você aprendeu com o verbo vivo. E esse rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é muito detalhista. Eu às vezes pergunto para o senhor, ver se o senhor vê um defeito que ele já tinha visto. E ele viu que eu bati o olho e ele falou: o senhor já viu? Porque nós costumamos examinar. E quando você fala com um discípulo de Jesus, você vai ver que ele é detalhista, porque ele está aprendendo do seu mestre. Então ele vai se aprofundar, ele vai estudar, ele vai tentar nas entrelinhas ouvir aquilo que Jesus tem a dizer, aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, aquilo que o Espírito Santo tem a conduzir o seu discípulo. E isso é pessoal. Isso é intimidade única. É você se relacionar em amor e querer aprender. E ser discípulo de Jesus, irmãos, é prazer, mas também não é tão fácil. Porque de vez em quando Jesus ele faz umas perguntas. O que estão dizendo ao meu respeito? O que estão falando que eu sou? E quando é discípulo, ele fica afobado. Ele entra na frente como o apóstolo, o discípulo de Jesus. Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele dizendo: olha, não foi carne
que te revelaste, mas foi o Pai. Foi o meu Pai, foi o Espírito. E a Bíblia vai dizer que quase na mesma hora o discípulo leva uma cacetada de Jesus. Porque Jesus estava num diálogo e falando o que ia acontecer. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala, olha, o Filho do Homem vai ter que passar por isso. E o discípulo que está afobado, aprendendo, ele fala, peraí, não. Se o Senhor estiver comigo, ninguém vai mexer com o Senhor. E logo Jesus dá a sua última cartada para ensinar. E uma das coisas que hoje não tem mais é pessoas querendo aprender da forma certa. Uma das coisas que não tem mais é pessoas querer se tornar discípulos de Jesus. Eu quero aprender da palavra, eu quero falar da palavra, mas eu não quero andar como a palavra manda. Eu não quero viver este amor que Jesus viveu de ir à cruz. Eu não quero viver este amor de ser esbofeteado, de ser cuspido. Não, eu quero aprender da palavra. Não, se não for para passar por situações, então nem seja discípulo, nem queira ver multiplicação, porque o combo, o pacote é completo. Porque a Bíblia diz que pelo nome dele nós seríamos. O mundo não nos aceitaria. Mas hoje não. Nós discípulos estamos querendo dar um jeitinho pessoal. Estudo a palavra, prego, mas isso daqui não tem nada a ver. Nós estamos numa época, irmão, de escassez de milagre, escassez de verdades, escassez de pessoas que imitam Jesus, que se parecem com Jesus, porque isso é o objetivo de um discípulo, tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, ter Jesus como o maior exemplo. E aí tem outra implicação: se tornar parecido com Jesus, nós vamos ter que deixar o pecado de lado. Quer viver multiplicação? Ame a Jesus. Aleluia. Ame o próximo. Aprenda de Jesus. Seja imitador de Jesus. Obedece. Segue a Jesus. Porque o discípulo, irmãos, ele põe em prática aquilo que ele aprendeu. O discípulo, ele não fica parado. Porque vai chegar o dia da ordem, vai. Ide. Sai de 2 em 2, anuncia aí. Se não for bem recebido, não tem problema. A paz que você deu, ela vai voltar para você. Não, mas hoje não. Eu não posso deixar barato. Não. Ser discípulo de Jesus. Não fui bem recebido? Eu não quero nem o pó dessa casa. Eu não quero nem o pó nas minhas alparcas. E vou continuar fazendo a vontade do meu Pai. Vou continuar fazendo a vontade do meu Mestre. Ser discípulo de Jesus é não se apegar às coisas da terra. Um discípulo fala muito do seu Senhor. Um discípulo, ele fala muito do seu mestre. Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus
sempre na ponta da língua, no coração, na alma, no sentimento, nas atitudes, no comportamento. No contrário, ser discípulo de Jesus, ele vive o Cristo. Aleluia. E Jesus está procurando discípulos nesta época de escassez para multiplicação de pães, porque tem muita gente morrendo de fome. Tem muita gente com escassez da palavra. O pão, na Bíblia, significa palavra. Porque você vai ver logo a seguinte, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. O pão que dá vida. Homens íntegros falam de Jesus. E discípulo de Jesus faz discípulos. Ele também quer que outros conheçam esse Jesus. O discípulo de Jesus, ele não só vai nas reuniões. O discípulo de Jesus, ele não só participa de uma reunião. O discípulo de Jesus, ele anda na multidão, mas ele não faz parte da multidão. O discípulo de Jesus, ele vai aonde Jesus vai. E você percebe que Jesus não tem muito tempo. Você percebe que Jesus, ele sai dos seus congressos, ele sai das suas missões, e ele não vai para qualquer lugar, ele vai gastar tempo com o Pai. Ele vai orar, e ele vai experimentando alguns. O que ele vai fazendo? Sobe comigo, você e você, vem cá. Vamos ali um pouquinho. No começo dorme. No começo não consegue orar, é verdade, mas fica tranquilo. Se é discípulo, vai pegar gosto. Se é discípulo, vai querer ser parecido com Jesus. Se é discípulo neste tempo de pandemia, neste tempo de escassez, ele vai falar de multiplicação, ele vai falar da glória deste Jesus, ele vai falar do que Jesus é capaz, ele vai usar os artifícios que Jesus determinou para ele, para poder fazer a vontade de Jesus. Ser discípulo de Jesus é fazer o que Jesus faz. É obedecer e seguir Jesus. É falar desse Jesus. Ah, pastor, mas tem gente que se torna irritante. Não é irritante falar de Jesus com graça. Não é irritante você colocar Jesus em todas as ações da sua vida, porque Jesus é a minha razão de viver. Eu já vi muito dizer: olha, esse cara agora se tornou um crente chato. Olha, esse fulano aqui, agora ele só fala de Jesus. Não, você não está entendendo. Só discerne as coisas espirituais, os espirituais. Os carnais não conseguem discernir as coisas do Espírito. Agora, ser um discípulo de Jesus aplumadinho, falando na hora certa, declarando o Cristo, vivendo. Ah, irmão, você tem o poder da multiplicação na sua vida. Vá aprendendo de Jesus. Você vai ter autoridade. Vivendo o amor de Jesus. Perdoando a quem te magoa. Irmão, nós temos uma geração que eles querem ser crente, mas não perdoa. Você pode passar a vida toda fazendo certo. Quando você faz errado, ele te amaldiçoa.
Jesus, ele chamou Pedro de Satanás, mas não foi o próprio Pedro, foi a ação que ele fez. Viu que ele foi tomado. E um discípulo de Jesus não tem essa autonomia de amaldiçoar, de ter raiva, ódio, rancor. Porque esse tipo de discípulo ele nunca vai ver a multiplicação na sua vida. Nós estamos chegando a um tempo, irmão, escasso de profeta. Cada um vai ter que ser o profeta da sua hora. Eu não preciso chamar o profeta porque o meu machado caiu no lago. Não, eu vou lá no nome do Senhor e vou fazer esse machado flutuar. Glória a Deus, aleluia. Porque eu aprendi da forma certa. Ô irmão, é tão gostoso quando você encontra um discípulo de Jesus. É tão gostoso quando você fala com um discípulo de Jesus. Ele tem sede. Ele se torna fonte de águas cristalina. Irmãos, ele mata a sede das pessoas. Ele profetiza. Ele entra, mas quem entra primeiro é o dono do milagre. Quem fala primeiro é o dono do milagre. Percebe-se, irmão, que hoje nós estamos ouvindo pessoas que a boca não condiz com o que ele aprendeu. Percebe-se que hoje nós estamos ouvindo pessoas que não parece com o mestre, não ama, não obedece, não se humilha perante o Senhor, não imita Jesus. Ele aprende de tudo, menos de Jesus. Um discípulo de Jesus, para ele ver milagres, porque o tema aqui é o pão, ele só multiplicou nas mãos dos discípulos. Jesus, ele pegou o pão, partiu, deu graças e deu para cada um. Agora distribui. Vocês também fazem parte deste milagre. Você percebe que Jesus não é egoísta. Jesus, ele quer emanar de poder na vida daqueles que estão em volta dele. Jesus quer que nós tornamos coparticipantes de todas as suas ações poderosas. Jesus poderia muito bem ficar ali distribuindo. Ele falou, não deu tempo para isso não, é muita gente, me ajuda. É o que Jesus está dizendo nesse texto. Ele está chamando discípulos para ver a grande multiplicação e matar a fome de quem tem fome. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos, irmão, de verdade, falar sobre esse Jesus. Falamos de tantas coisas. E Jesus, ele está escasso no nosso paladar. Escuta isso aqui. Para ser discípulo de Jesus, ele convive com outros discípulos. Isso é bom. Igreja é um corpo, é um órgão vivo. Ele tem que ter convivência. Aprende e cresce junto. Percebe-se que tudo em Jesus é minuciosamente feito não para agradar A e B,
Jesus, ele é coletivo. Ele é o cabeça dessa turma. Eles querem que todos vão a ele e aprendam dele. Jesus, ele quer que toda essa turma de discípulos aprenda e cresça juntos. Ir à igreja é essencial, sim. Para uma formação, irmãos, não tem coisa melhor do que outra pessoa do seu lado, que talvez não pensa como você pensa. Para formar um caráter cristão, irmão, não tem coisa melhor do que uma pessoa contrária a você, às vezes. Porque você vai perceber que não é só você que tem pensamentos, mas uma pessoa de bom caráter, um discípulo, ele vai entender e perceber quando ele está errado. Ele vai perceber quando o pensamento dele não está batendo com o dono do discipulado, que é Jesus o Senhor. Ele vai ter humildade. Eu errei, eu falhei, e vamos seguir. Vamos andar juntos. Irmão, Jesus tem uma frase que é linda: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Pode ter certeza, irmãos, essa característica, ela não pode faltar na vida de um discípulo. Essa característica é uma das mais poderosas características. Eu coloco como adjetivo de qualidade. É isso que faz manifestar milagres. Ser manso e humilde de coração. Percebe que os discípulos que andavam com Jesus na época de Jesus, um era colérico, outro era melancólico. Existiam várias características. Jesus não vai tirar isso de nós. Jesus nunca vai tirar esse potencial fleumático, né? Jesus nunca vai tirar isso. Mas nós podemos dominar isso em nós. E dominar precisa ir até Jesus. Vinde a mim, aprendei de mim. Nós falamos muito de ir até Jesus, mas nós não conseguimos porque nós não gostamos de expor as nossas fraquezas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não, a vida me ensinou, meu pai me ensinou, o mundo me ensinou que eu não posso mostrar fraqueza. Você não pode botar para o mundo, mas para Jesus você pode, eu posso e nós podemos. Um discípulo mostra tudo para Jesus. Aleluia! Um discípulo mostra todas as suas falhas para Jesus, os seus erros para Jesus. E quando ele mostra, o próprio Cristo já se mostra para ele. E se mostrando para ele, a Bíblia é verdadeira, ele transforma. Agora, o pão só multiplicou nas mãos dos discípulos. Preste atenção. Este é o texto que eu deixei para você. O pão só multiplicou nas mãos dos discípulos. Procure nas entrelinhas da Bíblia ser parecido com Jesus. Você não vai ficar na dependência de ninguém. Você vai depender do teu quarto. Você vai depender da tua vida com Jesus.
Você vai depender da sua vida pessoal com Ele. E isso é gostoso, irmãos, aprender com Jesus e se tornar discípulo de Jesus. Não tem coisa melhor, não tem vida melhor, não existe propósito melhor, não tem caminhada melhor, não tem amanhecer melhor do que estar aos pés de Jesus, porque Ele sim é o nosso Mestre. Que Deus te abençoe em Cristo, que cada um que ouvir esta palavra venha fazer uma reflexão, venha fazer uma introspectiva, venha se autoanalisar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar com você nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, a tua palavra foi ministrada, o teu povo ouviu a tua palavra. O Senhor deu uma ordem, ide fazer discípulos, que as nações conheçam o seu poderio. E o seu poderio não é só multiplicar, o seu poderio é ter o teu caráter, é parecer contigo. Não existe poder maior do que a tua humildade, todas as suas manifestações, meu Rei. E eu te glorifico e te exalto mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.